Soltos e soltas, bem-vindos. Trouxe novamente para o canal Miriam Goldenberg, antropóloga, colunista da Folha, escritora. Ela fez um dos TEDs mais vistos do Brasil, que é a Invenção da Bela Velhice. E ela que pesquisa muito a velhice, o envelhecer e a felicidade nesse processo, hoje veio falar com a gente sobre como resgatar a nossa criança. E como a gente pode acolher aquela menininha, aquele menininho que ficaram lá atrás e ressignificar toda a dor e sofrimento que eles passaram. Miriam, obrigada por estar comigo aqui de volta no canal. É um prazer, Carol. Ainda mais esse tema, assim, um dos que mais me toca, mais me emociona. Quanto mais eu pesquiso o envelhecimento, Carol, eu percebo que nós nunca deixamos de ser a criança que um dia nós fomos. Esse velho de hoje é a mesma criança de 4 anos de idade que um dia ele foi. A gente teve uma live que foi uma das lives mais tocantes aqui no canal com o Júlio Moreno, sobre como acolher e olhar para a nossa criança ferida. Se você não viu, vou colocar aqui o card. E eu me sinto muito também num constante voltar a olhar para minha menina, né? Minha mãe morreu, eu tinha 5 anos e às vezes eu acho que as dores daquela Carol de 5 anos ainda reverberam em mim. E nos seus textos eu enxergo uma poesia linda de como você fala da sua menina, né? E eu queria falar um pouco sobre essa trajetória de como você olha para Miriam, menina, e como você cuidou dela e cuida até hoje para inspirar a gente, né? Você fala que no seu exercício de gratidão, você olha para a fotografia da menina no colo da mãe com um bolo de 4 velhinhas e que você vê como essa menininha era triste. O que que entristecia essa menina desde pequena? Como é que você sentia essa tristeza? Carol, eu fui uma menina muito magrinha no meio de uma família de homens, 3 irmãos e o meu pai muito violentos, violentos fisicamente mesmo, e uma mãe que sofreu muito, 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 muito fisicamente também. E as traições do meu pai, e a violência, os gritos, e todas as sacanagens que hoje eu até enxergo de outra forma, mas eu era muito magrinha, muito pequenininha, e eu apanhava muito. E eu via aquela violência o tempo todo, e eu apanhava muito do meu pai, apanhava dos meus irmãos, e eu fui me escondendo, meio invisível, e me tornei invisível. Me escondia mesmo dentro do armário, para não apanhar, para não ouvir aquela gritaria, para sobreviver. E eu achava que a única saída para mim seria morrer, porque eu nunca ia sair daquele inferno. Não sei o que aconteceu na minha vida, e eu acho que querer ter uma vida diferente da vida que a minha mãe teve foi decisivo, que eu comecei a me separar dessa família muito cedo. Com 16 anos eu já saí de casa, comecei a ter uma militância estudantil muito forte, desde muito cedo, e depois eu casei com um cara que era bem, bem, vamos dizer assim, revolucionário, e casei com 20 anos e vim para o Rio. Isso foi a minha libertação, porque logo em seguida eu me separei do cara, com 22 anos eu já me separei, e com 22 anos eu já era totalmente independente em todos os sentidos. Morava sozinha, tinha o meu dinheiro, tinha a minha profissão, tinha... Eu nem sei como eu conseguia ser tão magrinha, sozinha, no Rio de Janeiro, sem conhecer ninguém e conseguir fazer tudo que eu fiz. Hoje eu olho para mim e falo, nossa, mas eu não me reconheço. Eu falo, como que você conseguiu, Miriam, fazer isso sozinha? Não sei, Carol, não sei. Essa era uma força, porque eu era muito magrinha, muito medrosa, muito medo, que eu tinha de tudo, porque eu tinha medo de apanhar e de ser destruída, e sempre tive, continuo tendo até hoje. Mas isso também me deu uma estratégia assim de sobreviver. Eu decidi que a minha independência econômica era a coisa mais importante para eu sobreviver. Investi nisso tudo, tudo, para ser uma mulher independente. E a Simone de Beauvoir me ajudou muito a ler Segundo o Sexo. Como eu li aos 18 anos, ela fala, a mulher
Livre é a mulher que é independente economicamente, que não precisa de homem para nada. Eu nunca precisei de homem para nada, nem preciso até hoje. Uma vez, uma amiga me disse assim, nossa, porque eu tinha acabado de me separar e estava com um novo marido, né, um novo namorado. Ela falou, por que você precisa tanto de homem? Eu falei, não preciso de homem para nada. Acho que é por isso que eu tenho. Acho que é por isso que eu tenho, porque eu não preciso dele para nada. Eu gosto de ter um companheiro, um parceiro que esteja junto comigo, mas eu não preciso dele em nenhum sentido, né? Eu sempre fiz um trabalho que tem um propósito. Trabalhei com assessoria, professora de antropologia, pesquisadora, e faço um trabalho sobre as mulheres, libertação das mulheres, envelhecimento, sempre um trabalho diário, porque eu tenho um propósito. Sempre ensinei meus alunos que faz uma coisa verdadeira, com propósito, e o dinheiro vai ser a consequência disso, mas nunca o objetivo. E a minha vida sempre foi assim. Eu vou ter um trabalho com propósito e o dinheiro vai vir como consequência. E isso foi me construindo. Tudo que eu tenho hoje, desde coisas materiais, como minha casa, a minha vida, e até os meus amigos e meus amores, são consequência do meu propósito, do meu trabalho, da minha militância mesmo política, tudo que eu tenho na vida. E isso não me fez, isso que eu acho mais importante falar para você, o fato de eu ser hoje uma mulher independente, o fato de eu ser hoje uma mulher que tem um trabalho, que tem, e até em termos de propósito, muito firme até hoje, não me fez ser diferente da menininha medrosa, frágil, magrinha, insegura, que se escondia dentro do armário. Eu sou a mesma menininha. Os mesmos medos. Eu tenho medo que me destruam, eu tenho medo que me batam, eu tenho medo que me desprezem, eu tenho medo que me ignorem, eu tenho um medo enorme. Eu sou igualzinha a essa menininha de 4 anos. As pessoas olham para mim e não acreditam. Eu falo, Mira, você tem tudo que você precisa. Mas eu nunca deixei de ser essa menininha. E eu agradeço a ela, porque ela me fez ter a vida que eu tenho hoje. Ela sempre foi coerente. Eu sempre fui coerente. Eu acho que é muito bonito o que você fala, porque, em geral, o conselho que a gente ouve é segue em frente, você já cresceu. Quase como se a gente tivesse que matar essa menina para poder seguir em frente, não acolher, né? E tem uma parte no seu livro que você fala que você sempre se sentiu meio invisível, né? E excluída na escola. Então você falava, eu era que tinha um nome diferente, eu era excluída daquelas meninas que eu considerava aparentemente normais. E eu me senti muito assim na escola também. Acho que eu tinha uma coisa de um senso de inadequação que talvez é tão subjetivo, né? Mas, por exemplo, para mim o que pegava no Dia das Mães, quando eu era criança, toda criança recebia um desenho para pintar para levar para a mãe. E eu era a única menina que levava 2 para pintar para as avós. E daí, quando a gente brigava na escola, criança pequena, as meninas eram cruéis e falavam, e você que não tem mãe? Então, era como se aquilo... Eu podia ser a melhor aluna, eu podia ser qualquer coisa. Eu sempre me sentia deslocada. E eu acho que, por muitas vezes, eu tentei fazer uma estratégia de pertencer àquele grupo. Assim, não, mas eu quero ser ouvida. Eu quero ser ouvida por esse grupo. E daí vou ser representante de classe e vou fazer debate na escola. E eu acho que isso mais me desgastou do que me fez me sentir vencendo. Porque, assim, eu queria provar um ponto para quem mesmo, né? Eu queria pertencer àquele grupo para quem? Você se sentiu fazendo algum... Que movimentos você fez para tentar vencer essa sensação de invisibilidade? E o que você aprendeu que funcionou e não funcionou? Eu era judia, num lugar que não tinha nenhum judeu, né? Então, meu nome já chamava muita atenção. Eu tinha uma família muito violenta, não tinha Natal, a mesma sensação. Que vergonha não ter um presente no dia 26 de dezembro, todas as crianças com presentes e eu sem presente nenhum. Ainda tinha
pior ainda, que meu pai fazia aniversário no dia 25 de dezembro. Então, tinha ceia, tinha todo o ritual de Natal, porque ele fazia aniversário, mas não tinha o presente. E eu tinha vergonha de não ter o presente. Aí eu fingia que eu ia casar na igreja Nossa Senhora Aparecida. Nem tinha essa igreja na época, porque eu não queria que soubesse que eu era judia. Então era um combo de diferença, uma diferença que me inferiorizava, né? E que me tornava muito desprezível para aquelas pessoas todas que eram felizes, que tinham presentes, que tinham igreja, que tinham um monte de coisa que eu não tinha. Era como se eu não tivesse nada, não existisse mesmo. E eu não existia dentro de casa, porque para não levar porrada, eu fingia que não existia, não abria minha boca. Até hoje, eu prefiro escrever do que falar. Eu preciso ter uma energia enorme para falar. Você quer saber o que me salvou? Ler e escrever. Foi o que me salvou. Porque ler, e meu pai, apesar de ser muito violento, tinha uma biblioteca enorme em casa, eu lia com 7, 8, 9 anos de idade, eu lia livros sobre Holocausto, Treblinka, livros assim dele. Ele lia psicanálise, eu lia psicanálise, ele lia Sartre, eu lia Sartre. Mas isso me salvou. Ler me salvou e logo eu comecei a escrever. Muito cedo eu comecei a escrever. Só para você ter ideia, aqui está eu nunca me separo dos meus diários. O que é um diário? O diário é um caderno de 200 folhas, grande, que eu escrevo assim, em 2 meses eu preencho um caderno inteiro. Eu tenho, desde os meus 16 anos de idade, tenho centenas de cadernos. A minha primeira terapeuta, quando eu tinha 20 anos, falou: Miriam, para de escrever e vai viver a sua vida. Eu não consigo viver se eu não escrevo. Então, eu estou com você aqui, eu estou com o meu caderno, porque eu preciso anotar alguma coisa para escrever. Porque se eu não escrevo, eu não vivo. Como a escrita te ajudou a elaborar o medo, a sensação de inferioridade, o deslocamento? Tudo isso eu tenho ainda, tá? Medo, sensação de inferioridade, deslocamento. Eu continuo a mesma menina de 4 anos de idade. Eu não superei nada, nada. Mas eu aprendi a conviver com isso. Aprendi o que, apesar de ter medo, sensação de inferioridade, sensação de deslocamento, de ser peixe fora d'água. Nossa, nas reuniões então da universidade eu entro muda e saio calada. Eu tenho muita dificuldade de falar. Eu aprendi que apesar disso, tem coisas que eu amo fazer. E a número 1 é escrever, é ler, é estudar, é pesquisar, é aprender. Então, como? Não é como eu superei. A pergunta não está certa, porque eu não superei. Nem meu medo, nem ser peixe fora d'água, nem minha dificuldade de falar, nem meu pavor da violência e de ser destruída, nada disso. Eu continuo com isso tudo dentro de mim. Mas eu descobri o meu caminho de sobrevivência. Meu caminho de sobrevivência é escrever, é estudar, é pesquisar, é escutar mais do que falar, é observar mais do que me exibir. Até para você saber, eu faço pouquíssimas lives, tá? Só para você se sentir valorizada. Olha a honra, Soltos! Faço pouquíssimas. Eu tenho 10 convites por dia. Eu aceito muito poucos. Por quê? Porque eu tenho uma dificuldade enorme de falar. O que eu quero é ficar escrevendo. Então, não superei, Carol. Mas eu descobri o meu caminho de sobreviver e de me realizar como mulher, porque eu escrevo sobre as mulheres, eu escrevo sobre a libertação das mulheres, eu escrevo sobre a minha libertação, eu escrevo sobre envelhecimento, eu escrevo sobre medos e eu pesquiso. Eu acho que a diferença é que eu não sou uma ficcionista. Eu não escrevo romance, eu nunca escrevi um romance. Eu escrevo o que eu pesquiso, o que eu vivo, o que eu experimento, o que eu observo, o que eu escuto. Que eu sou uma escutadora de velhinhos. Eu passo o dia escutando velhinhos. Meus melhores amigos têm 98 anos, 95 anos.
Meus melhores amigos têm 98 anos. E eu fui descobrindo o que me alimenta. A verdade, eu sou triste, a mesma menina triste, mas tem coisas que alimentam a minha vida de alegria, alimentam a minha vida de realização, alimentam a minha vida de amor. Eu sinto amor incondicional pelos meus velhinhos. É Eu lindo. sinto amor incondicional pelo que eu escrevo. Uma coluna que eu faço na Folha, eu passo uma semana trabalhando cada palavra dela para dizer exatamente o que eu quero dizer. Tem gente que escreve assim, em 5 segundos. Eu trabalho como se fosse assim, um quebra-cabeça precioso que eu tenho que fazer. Então, escrever para mim é a minha vida. Mas eu só escrevo porque eu escuto, porque eu observo, porque eu sinto esse afeto enorme pelas pessoas que fazem parte da minha vida e pelos meus propósitos. Então, isso me salvou. Ter um propósito, escrever, me cercar de pessoas que me fazem bem, que eu faço bem, ter uma luta, uma militância pela libertação das mulheres, contra a velhofobia. Isso me alimenta. Agora, superei? Não. E é lindo ouvir você falar, porque eu fui uma pessoa que cresceu com o pai, né? E essa coisa do vai para frente, supera. Eu acho que a gente vive num mundo assim, né? Assim, terminou o relacionamento, vira a página, supere os seus medos, vença seus fantasmas. E, na verdade, talvez, quanto mais a gente negue isso, né? O próprio budismo fala isso, de quanto mais a gente nega as sombras, as vulnerabilidades, mais a gente põe luz naquilo e elas crescem. Então, talvez, porque tem algumas pessoas que falam, alguns métodos terapêuticos de como lidar com a criança ferida põe ela no colo e fala, mas agora eu cresci e a gente vai por outros caminhos. E te ouvindo falar, a imagem que me veio e que me deu vontade de fazer, que eu imagino que talvez seja o que você faça, é dar a mão. É falar assim, eu sou você e você sou eu e a gente vai juntas. Vai ter essa falta, mas vão ter esses velhinhos maravilhosos, que foi uma coisa que, sem negar, sem falar, olha, agora eu sou maior do que você. Eu acho que coloca, talvez, em igualdade com essa criança, mais honesto com a gente mesmo, né? Mas não é nem igualdade. Eu não tô com a mãozinha dela, não. Ela sou eu. Nunca deixei de ser. Isso que eu acho mais lindo, Carol. E eu fico assim emocionada, porque eu não entendo como que essa menininha sobreviveu. Quase ninguém sobreviveu na minha família. Não sobreviveu mesmo. E eu consegui sobreviver. Falando, mas como você é tão miudinha, tão magrinha, tão fraquinha, tão medrosa, sobreviveu? Aí eu sinto um amor assim, eu falo, poxa, que bom, né? Que bom que você sobreviveu e está aqui escrevendo, está aqui amando, encontrou pessoas amorosas, né? Então, não é uma coisa assim, não dou a mão para ela. Ela tá aqui e eu fico assim juntinho com ela falando assim, né? Ela sou eu sou ela, falando assim: "Nossa, tão magrinha, tão medrosa, tão pequenininha. Como que você conseguiu tudo isso e ter essas pessoas tão maravilhosas na tua vida e escrever?" É porque para mim ainda é mágico. Eu fico assim emocionada e grata, porque talvez se eu não fosse tão triste, eu sempre penso isso, se tivesse uma família tão violenta, talvez eu não fosse a mulher, menina que eu sou hoje. E eu gosto dela. Maravilhoso. Muito. E no fim do capítulo você brinda, né? E eu acho que a gente tem que brindar as nossas meninas. Lehaim, a nossa história, os nossos medos, as nossas tristezas e as nossas vitórias, que a gente sobreviveu. Lehaim, a vida. A vida. A vida que nós conseguimos, como uma formiguinha, eu sempre faço a imagem de uma formiguinha. Formiguinha passa lá pela frestinha mínima que tem, né? Nós conseguimos sobreviver. Então, a vida. Muito obrigada, Miriam.